Ei, gente, tudo bem? Como agora na quarentena, o que eu mais tenho feito, acho, é assistir séries, ver filmes, ler também, tenho lido mais, ouvir música mais ou menos, mas tem sido uma distração também. Eu resolvi começar uma nova série de vídeos aqui no canal, de vídeos assim com coisas que eu assisti, li e ouvi nos últimos tempos pra compartilhar com vocês o que eu achei, porque é um tema assim que eu acho bem legal, gosto inclusive de assistir vídeos sobre isso de vez em quando, né, ver as recomendações de outras pessoas ou ler em blogs na internet também. E também acho que pode inspirar vocês a querer ir atrás de algumas dessas opções que eu vou sugerir aqui pra vocês, ou não, porque se eu não tiver gostado, vou ser bem sincera também. E aí eu vou falar então sobre as coisas que eu assisti, li, ouvi nos últimos meses, que foi praticamente durante a quarentena, né? E de vez em quando eu vou trazendo vídeos desse tipo aqui pra vocês. Não vai ser uma coisa regular, tipo todo mês, vai ser quando eu achar que tenho uma quantidade interessante de coisas pra compartilhar. Eu espero então que vocês gostem desse novo tipo de vídeo aqui no canal. E antes de eu começar a falar sobre as recomendações, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu joinha aqui pra mim se você gostar de vídeos desse tipo, quiser mais vídeos com essa temática por aqui. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal, não só com esse tema. E se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, o endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês. Gente, eu vou começar então com as séries, porque é basicamente o que eu mais assisto, né? Minha opção de entretenimento número 1, vamos dizer assim. Gente, eu devo dizer que eu só vou falar aqui nesse vídeo sobre coisas, né? Séries, filmes, músicas, livros, que eu acabei por completo, né? No caso das músicas vão ser álbuns completos, porque não dá pra ficar falando sobre cada uma das músicas que eu ouvi, né, nos últimos tempos, é impossível isso. Então vão ser coisas assim, que eu possa dar uma opinião sobre a obra como um todo. Por exemplo, no caso das séries, pelo menos se eu tiver terminado uma temporada, acho que dá pra entrar nesse vídeo aqui. A primeira série, gente, que eu terminei de assistir novamente, e já comecei de novo, é Gilmore Girls. Não vou me alongar muito aqui sobre Gilmore Girls, porque eu já falei muito sobre essa série aqui no canal, eu acho. Se você não assistiu, só assista. Simplesmente, pra mim, é a melhor série que já existiu. E eu tô sempre assim, gente. Termino uma vez, começo de novo. Termino uma vez, começo de novo. É um ciclo sem fim. E eu terminei logo depois que eu viajei pra Europa. Eu terminei o Revival, que eu assisti a série toda, 7 temporadas. E mais o Revival novamente. Agora eu já estou de novo no final da segunda temporada. Partindo agora para séries novas. Uma série, gente, que foi difícil assistir, tá? Se eu não me engano, eu comecei a ver essa série ano passado. E só consegui terminar esse ano, e olha que são só 8 episódios, porque é uma minissérie, não tem mais de uma temporada. É a chamada The Act. Essa série, gente, ela conta a história de uma mãe e uma filha. Essa mãe, desde que a menina era pequena, o nome da menina é Gypsy. Desde que a Gypsy era pequena, a mãe submete ela a tratamentos médicos desnecessários, querendo dizer que ela estava doente, que ela precisava de cuidados especiais, não deixava ninguém se aproximar muito da criança, inclusive o pai. E aí depois ela começa a tirar recursos financeiros disso aí também, de instituições filantrópicas, né? Porque, por exemplo, ela falava que a menina tinha câncer, ia morrer, estava tipo quase em estágio terminal, aí eles se mobilizavam para dar coisas a elas, enfim, proporcionavam coisas como eventos, viagens, coisas assim. Inclusive elas tiveram a casa destruída na época do furacão Katrina e elas ganharam uma casa completamente nova de uma instituição por conta da condição da Gypsy. Porém, quando a Gypsy vai ficando adulta, ela começa a perceber que ela, na verdade, não tem esses problemas, mas ela não sabe como sair muito bem dessa situação, porque a mãe priva ela até de estudar, né, coisas desse tipo. Então ela, enfim, é uma situação difícil, só que ela começa a se libertar e
e começa a ter relações, né? Conhecer um cara na internet, começa a ter relações com ela e eles arquitetam a morte da mãe dela. Pô, Luciano, mas você deu um spoiler do final. Não, gente, porque é uma história verídica. Na verdade, essa história aconteceu. E, né, desde o começo do seriado, todo mundo já sabe que o final é esse, porque conta a trajetória desse acontecimento. Eu já tinha visto o documentário antes, só que não é tão perturbador quanto o seriado, tá? Caraca, o seriado é bem perturbador, ele é, tipo, muito bem feito mesmo. É totalmente baseado na história real, lógico que as cenas não são exatamente, né? Mas, cara, não é fácil. Eu vi os 2 primeiros episódios e aí depois eu fiquei meses sem conseguir ver de novo porque eu tinha dificuldade de dormir, gente, vocês acreditam? Porque, assim, o horário que eu costumo ver séries é esse. Não costumo ser muito influenciável sobre isso, mas, pô, é uma energia pesadona, tá? Só que o seriado é muito bem feito. Ele até foi indicado a vários prêmios, inclusive as 2 atrizes, né, que fizeram a mãe e a filha foram indicadas ao Emmy de melhor atriz por essa série. Então, realmente, assim, a crítica foi bem legal. E difícil, não é pra qualquer um, não. Ah, gente, só um adendo pra quem estiver se perguntando aí, nossa, mas que mãe que faz isso com uma filha? Cara, isso é mais comum do que a gente pode imaginar, tá? Tem até um nome de uma síndrome, esqueci o nome agora, vou deixar escrito aí pra vocês. Partindo agora pra uma coisa assim, mais leve, uma série que eu demorei pra começar a assistir, mas depois que comecei a assistir, dei uma engrenada, foi The Marvelous Mrs. Maisel, que é da mesma criadora de Gilmore Girls. Não sei como que eu demorei tanto pra começar a assistir, mas, cara, Mrs. Maisel é maravilhosa. Também não é uma série que eu acho que seja pra todo mundo, porque ela é uma série de comédia, só que é um humor muito inteligente e muito característico. Então acho que não é todo mundo que vai gostar, apesar da série ser também super premiada. E conta a história da Miriam Maisel, que ela é deixada pelo marido na década de 20. Então, tipo, pensa o escândalo, né? Na década de 1920, eles se separam e aí ela começa a ir atrás de uma carreira de stand-up comedy, que era uma coisa que não era nada fácil nem para homens na época, diga lá para mulheres. Mas a série é bem interessante, é bem engraçado, só que num sentido inteligente. Não é aquela série com humor bobo, então talvez muita gente nem pegue as piadas se você não ficar acompanhando. Ela tem aquela mesma coisa de Gilmore Girls, com a fala bem acelerada, muitas palavras, né, que é bem característico da Amy Sherman Palladino. Mas eu acho que se você gostar de Gilmore Girls, pode ser que você goste bastante de Mrs. Maisel. Então sugiro procurar. Mrs. Maisel tá disponível no Amazon Prime, gente. E The Act, eu não tinha falado pra vocês antes, se eu não me engano, é da Hulu ou da HBO. Eu baixei na internet porque não tinha disponível aqui no Brasil. A próxima série, ela é da Apple TV, se eu não me engano. Eu baixei pela internet também. Ela é uma reunião, vamos dizer assim, de Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Para quem não sabe, elas contracenaram em Friends. Elas eram irmãs no seriado Friends e agora elas participaram como protagonistas desse seriado. Ele trata de um programa de televisão norte-americano, o programa do Jornal da Manhã, vamos dizer assim, por isso que se chama The Morning Show, só que se fala dos bastidores do programa. No início, a Jennifer Aniston, né, ela é uma das âncoras do programa, e aí o companheiro dela, né, o âncora que fica ao lado dela, que trabalha com ela, ele é demitido por conta de um escândalo de assédio sexual na emissora, e acaba que no desenrolar das coisas, quem vem substituir ele é a Reese Witherspoon, que é uma jornalista que mais nova e que não está acostumada a ser moldada assim como os padrões de televisão, sabe? Esses jornais
televisivos, programas televisivos em que você tem que falar sempre o que tá no script, e ela quer, na verdade, falar mais a verdade nua e crua, e acaba querendo ir atrás também de todo esse escândalo de assédio sexual que envolveu o colega. Enfim, a trama vai ao redor disso aí. Se eu não me engano, vai ter segunda temporada, e eu achei uma série bem legal, gostei bastante, principalmente pelo elenco top de linha, e tem bastante assunto para você ver a respeito de assédio sexual no trabalho, tem questões sobre como a mídia engana a gente, então assim, são vários assuntos abordados meio que ali ao mesmo tempo, sabe, porque aborda tanto essa questão da firma, quanto a questão do jornal, e quanto a questão da vida pessoal dos personagens. Eu gostei bastante, estou com expectativas boas para a segunda temporada e recomendo. A próxima série, na verdade, é outra minissérie, não vai ter mais temporadas, é a chamada Little Fires Everywhere. Ela é da Hulu também, baixei pela internet, mas eu acho que tem no Amazon Prime, não tenho certeza. Ela também é estrelada pela Reese Witherspoon, junto com a Kerry Washington, outra maravilhosa. Também foi uma série que recebeu várias indicações pro Emmy desse ano, e ela se passa num bairro rico lá de Ohio. Esqueci o nome agora do bairro, mas enfim, é uma comunidade de pessoas ricas, brancas, se passa na década de 90, onde o preconceito ainda era bem mais forte do que é hoje em dia. E aí a Kerry Washington, que é negra, chega a essa comunidade com a filha dela, né? Ela é mãe solteira, e acaba que a filha começa a frequentar a escola local e tem interação com a família da Reese Witherspoon, até porque elas alugam a casa, uma das casas da família da Reese, e aí elas começam a interagir e a história vai em torno disso aí. Eu não posso falar muito sobre isso, porque senão ia dar muito spoiler da série. É uma série assim muito boa, tem bastante reflexão a respeito dessa questão do racismo. Tem também uma outra questão que eu não posso falar, senão vai dar muito spoiler, mas que faz a gente pensar aí. Não posso falar mais sobre isso, não vai dar spoiler mesmo. E sobre a interação entre pessoas ricas, né, interagindo com pessoas, não vou dizer pobres, mas menos abastadas, e como tem um preconceito em torno disso aí também. Enfim, várias questões aí, é inspirada num livro, e a série é muito boa. Tenho certeza que se você assistir o primeiro episódio, você não vai conseguir mais largar, porque eu assisti assim também muito rápido, porque é muito boa a série. Uma série mais recente que estreou aí nos últimos meses foi Desejo Sombrio, do Netflix. É uma série mexicana que tem como estrela a Maite Perroni, que era do RBD, para quem talvez não se lembre. E é uma série que tem um quê de drama junto com policial. Na verdade, não é uma série muito do meu estilo, eu gosto mais dos dramas ou comédias, não gosto muito dessa veia policial, mas essa é muito boa. Logo no começo, a personagem da Maite Perroni viaja para o interior, né, lá da região da Cidade do México, que é a capital do México, para visitar uma amiga, e ela tá tendo problemas no casamento, né, a Maite Perroni, que o nome dela no seriado é Alma, e ela acaba se envolvendo com um rapaz e tendo um caso ali, né, traindo o marido, e acaba que depois essa amiga dela se mata. Só que existe uma suspeita de que não foi realmente suicídio, pode ter sido um assassinato, e aí fica essa trama em volta da traição e também em volta da morte da Brenda, que é a amiga, e o desenrolar da coisa acontece nisso aí. Então por isso que tem essa questão do drama, do romance junto com a parte policial. Pode soar um pouco estranho para algumas pessoas que têm preconceito com novela mexicana ou com filmes mexicanos, atuação mexicana, porque realmente é um pouco diferente para nós, principalmente por conta do idioma, se você assistir no idioma original, mas te garanto que a produção é muito boa, a série é bem interessante, ela prende bastante, dá vontade de você ver
um episódio atrás do outro, porque o suspense é forte. Tem uma coisa bem mexicana ali em volta, no sentido de que tem uns plot twists meio esquisitos, né? Bem coisa cara de novela mexicana, assim, mas é bem bom. Super recomendo, e foi renovada para a segunda temporada, acredito que devido ao sucesso que fez. E por fim, a última série que eu vou recomendar aqui pra vocês se chama Afterlife. Essa é uma série super curtinha, que dá até uma tristeza porque não tem mais episódios. Eu acho que vai ter mais temporadas, se eu não me engano foi confirmada a terceira temporada, tem 2 na Netflix por enquanto, mas cada temporada acho que tem 6 ou 7 episódios, e são episódios de 20 e pouquinhos minutos, então você acaba a série muito rápido e ela é muito boa. É um cara que ele perde a esposa dele, ela morre de câncer, e aí ele tá tentando retomar a vida dele, né? Ele tem um pai também que mora no asilo porque tem Alzheimer, e aí, enfim, ele trabalha no jornal local de uma cidadezinha pequena lá do Reino Unido, não sei exatamente aonde fica, mas enfim, olha, é um seriado assim que não tem muito background, não é uma história profunda nem nada, mas ele fica bem, tipo assim, nem aí pra vida, porque na verdade, de início ele não quer nem reconstruir a vida, ele quer simplesmente se matar e acabou. Ele fica muito rabugento, então tem aquela coisa do humor rabugento, assim, sabe? Olha, confesso que ela é um pouco desrespeitosa, talvez, em algumas piadas, em alguns momentos, mas é bem divertida, gostei bastante, tô com expectativas boas pra terceira temporada. É uma série leve, assim, gente, pra você ver mais despretensiosamente, mas tem umas piadas bem engraçadas, assim, um humor bem inteligente na maior parte do tempo, então eu gostei bastante. Bom, gente, agora vamos aos filmes. Acho que eu vou falar um pouco mais rápido dos filmes, porque eu tenho uma lista, assim, um pouco extensa, e o vídeo acho que vai ficar longo. O primeiro filme que eu assisti ontem, inclusive, chamado Golpe Duplo, é um filme com Will Smith, Margot Robbie, a respeito de golpistas. Eles, né, se envolvem ali num golpe e também tem um envolvimento romântico, e aí aquilo acaba e depois eles se reencontram alguns anos depois também, em torno de um novo golpe. É um filme, não sei muito bem dizer, não é bem um romance e também não é um drama, mas é um filme assim com um pouco de ação e um pouco de romance, vamos dizer assim. É um filme divertido, eu assisti porque eu tava procurando filmes que se passassem em Buenos Aires, porque eu queria ver a atmosfera da cidade, né, já que eu tô planejando viajar pra lá ano que vem. E eu achei isso legal do filme, porque ele se passa um pouco em Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, e depois a maior parte em Buenos Aires. Tem uma fotografia bem bonita, assim, imagens bem bonitas da cidade de Buenos Aires, de Nova Orleans também. Tem o Rodrigo Santoro no filme, ele faz uma participação bem grandinha no filme, inclusive. E é divertido, não é uma coisa assim que vai mudar a sua vida, mas é legal, assim. Acho que dá pra chamar até de comédia romântica, assim. E divertido, pra quando tiver vontade de ver um filme assim mais despretensioso. Ah, gente, esse filme é de 2015, tá? O próximo filme é o chamado Lost in Translation, que é de 2003, não lembro qual que é o nome em português. Tem no Netflix, o anterior também tem. E ele é com a Scarlett Johansson e com outro ator que eu esqueci, se passa lá no Japão. Foi isso que me interessou um pouco mais. Se passa em Tóquio, e aí esse cara, que eu esqueci qual é o nome do ator, ele vai a Tóquio a trabalho, né? Ele é um ator famoso, vai fazer uma campanha de publicidade lá, e a personagem da Scarlett Johansson tá lá acompanhando o marido, e aí, como o marido dela trabalhando demais e tal, eles acabam se encontrando e acabam vivendo aventuras, vamos dizer assim, pela cidade de Tóquio, né? Visitando vários lugares, enfim. Aí todos os dois têm uma vibe meio depressiva, então um ajuda meio que o outro nisso. Mas é um filme, assim, apesar de ser premiado, acho que ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, inclusive. E
bem sem gracinha, sabe? Sabe aquele filme que você vai assistindo, sempre esperando que na próxima cena vai acontecer alguma coisa? Só que no final das contas nunca acontece? É meio isso. Tem uns filmes assim que eu gosto, mas esse não foi muito não, sabe? Eu acho assim, se você quer ver um filme com boas imagens de Tóquio ou um filme da Scarlett Johansson, porque, né, maravilhosa, aí eu recomendo você assistir mais por uma questão de curiosidade, mas bem mais ou menos. Outro filme que foi premiado, e esse aí é bem famoso, é o Patch Adams, de 1998. Acho que todo mundo já ouviu falar, que é um filme com Robbie Williams. Eu tava passando, né, pelo Netflix ali, com minha mãe procurando um filme, e eu me toquei que eu acho que eu nunca vi esse filme, não tinha visto, né, esse filme por completo, resolvi assistir com ela. E assim, é um filme bem alto astral, né? É aqueles filmes com lição de vida e essa coisa toda. E é legal, mas é um filme bem sessão da tarde, hoje em dia, né? Acho que na época deve ter sido bem emocionante, mas hoje em dia, sei lá, eu acho que tem filmes bem melhores nessa linha, né? Mas é legal, se você quiser saber como é baseado numa história real, né? Então, se você quiser saber, é um filme que aclamou muito a carreira do Robbie Williams, né, entre outros. É interessante você assistir, se você nunca viu. Mas não é um filme, assim, super life-changing, não pra mim, pelo menos. Também revi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é de 2004, porque eu estava lendo o livro, e aí eu resolvi rever o filme. E engraçado, gente, como que eu amo esse livro, mas o filme nem tanto. Eu amo Harry Potter, gente, não me entendam mal. Mas esse, o terceiro, né, é um dos que eu menos gosto dos filmes, pra falar a verdade. Outro filme, bem mais ou menos, que é chamado Love, Wedding, Repeat. Ele é um filme, eu acho que ele é um filme italiano, porque ele se passa na Itália, mas ele tem atores que falam inglês, tem outros que falam italiano, então assim, eu fiquei um pouco confusa da origem do filme, confesso que eu não pesquisei. É um filme que se passa durante uma festa de casamento, e aí tem, como eu vou dizer, tem uma história ali que um ex-namorado da noiva vem invadir o casamento pra fazer uma confusão, e aí ela pede pro irmão lidar com aquela situação, e ali na cabeça dele vão vindo vários cenários de como aquilo poderia acontecer. E sei lá, um filme muito doido, não gostei muito não, nem recomendo. Outro filme que assisti é chamado American Son. Ele é um filme interessante, gente. Era, na verdade, originalmente uma peça da Broadway, estrelado pela Kerry Washington. E essa peça, ela se passa toda numa delegacia de polícia. O que acontece? Pra quem não conhece, a Carrie é uma mulher negra, e aí ela tem, o filho dela simplesmente não volta pra casa uma noite. Obviamente o filho dela é negro também, só que o ex-marido dela, que é o pai do menino, ele é branco. E aí, né, ela chega na delegacia primeiro, depois o pai chega, só que quando ela é atendida pelo policial branco, ela é atendida de uma forma, e depois que o pai chega, por ele ser branco, ele é atendido de outra forma. E aí, enfim, eles passam a noite ali naquela delegacia de polícia e vão tendo aqueles diálogos com o policial. Então é basicamente 3 personagens, e aí depois entra um outro policial negro, então são apenas 4 personagens na peça inteira e depois no filme também. E aí se desenvolve toda uma conversa ali naquele ambiente sobre o racismo, levando como background essa questão de como o filho, né, tava virando um adulto e interagindo com essas questões na vida pessoal dele, e também de acordo com a questão do desaparecimento do menino. É um filme assim muito, muito, muito interessante pra gente entender um pouco mais sobre a questão do racismo, e é bem legal, assim, ele é um filme até relativamente curto. Como eu falei, se passa ali como se fosse uma peça teatral televisionada, porque realmente é uma peça, e depois que eles resolveram transformar em filme, tá no Netflix. E, gente, eu super recomendo tirar um tempo pra ver, porque dá um olhar novo sobre essas coisas, né, que às vezes muitas pessoas
Eu, por exemplo, não sou negra, talvez nunca, né, talvez não, eu nunca vou saber como é passar por isso na pele, mas dá pra gente, é interessante, é importante a gente ver isso contado da perspectiva de pessoas negras pra gente conseguir tentar ter um pouco mais de empatia sobre o assunto e desconstruir os nossos preconceitos, tá? Outro filme do Netflix que eu assisti é chamado Te Quiero, Imbécil, que é um filme espanhol, uma comédia romântica, bem sensual, é isso. Se você vê passando por lá, tipo assim, é até divertidinho, tem umas cenas engraçadas, mas assim, assim, eu não vou dizer que é totalmente horrível, porque tem umas ceninhas legais, mas é uma comédia romântica bem de baixa qualidade, vamos dizer assim, de questão de história, sabe? Bem dispensável. Agora, um filme bem famoso, que eu li o livro, mas não vi o filme na época, é o Comer, Rezar, Amar. Ele é um filme de 2010 e eu só fui ver esse ano. E ó que é com Julia Roberts, mas eu tinha expectativas baixas, porque o livro, tipo assim, eu gostei, mas já não foi aquela coisa, sabe, que livro maravilhoso. E eu tinha ouvido dizer que o filme não era legal, né, não era tão bom quanto o livro. Eu falei, bom, pra quê, né? Mas aí tava procurando um filme, resolvi assistir esse e achei que valeu a pena, principalmente pelas imagens, porque tem imagens lindas da Itália, da Índia e da Indonésia, né, principalmente de Bali, na Indonésia. E assim, é um filme muito bonito esteticamente, é uma comédia romântica legalzinha, tem até umas reflexões de certa forma profundas, é um livro baseado em fatos reais, inclusive, tá, é autobiográfico, que a própria autora viveu aquilo. E é a história de uma mulher que ela se divorcia e ela fica meio perdida aí na vida. E ela resolve tirar um ano para viajar numa jornada aí de se encontrar. E aí ela vai para, como eu falei, Itália, Índia e Indonésia. E aí em cada um desses países ela tem uma experiência diferente com comer, rezar e amar. É legalzinho, acho que vale a pena assistir se você não leu o livro. E, enfim, dá pra tirar umas lições legais, é bonito. Outro filme que eu demorei bastante pra assistir foi o Wild, que em português é traduzido pra Livre. É um filme de 2014 com a Reese Witherspoon. Eu acabei assistindo esse filme dessa vez porque eu terminei de assistir Gilmore Girls, né, o Revival, pela segunda vez, e pra quem já viu, né, tem toda uma questão com esse livro e esse filme. Eu resolvi assistir. Achei bem interessante também, é um filme baseado num livro autobiográfico de uma mulher que, enfim, ela tá passando por várias questões na vida e ela resolve fazer uma trilha que vai... Eu esqueci o nome da trilha. Mas, enfim, ela vai desde a Califórnia, a fronteira né, sul, vamos dizer assim, dos Estados Unidos até a fronteira com o Canadá. Então é uma jornada assim, e é andando, tá, gente? Você vai fazendo uma trilha por dentro de parques nacionais, assim, pela floresta. E aí você tem que ir, obviamente, acampando e tal. E demora centenas de dias, acho que 100 e poucos dias. Enfim, eu nunca seria capaz, gente, de fazer uma jornada dessa, mas... tem muita gente que, inclusive, depois que... Ela não foi a primeira a fazer essa trilha, tá? A trilha já existia, já tinha gente que fazia. Mas depois que ela fez, e aí saiu o livro e o filme também ficou famoso, né? Por Reese Witherspoon. Acabou que muita gente, mais gente, né? Passou a fazer essa trilha aí também. E, enfim, é um filme sobre descobertas pessoais, é um drama, né? E é bem legal, gostei bastante. Também eu gosto desses filmes assim. E aí o último filme que eu tenho pra falar pra vocês é chamado Viver Duas Vezes. Ele é um filme espanhol também, tá no Netflix, é do ano passado. Esse filme é muito legal, gente, muito bom. É a história de um homem, que ele é um professor acadêmico de matemática, e ele começa a ter sinais de Alzheimer. E aí por conta disso, ele acaba tendo que ir morar com a filha dele, com quem ele não era muito conectado. E essa filha tem uma filha também, né, que é neta do cara, obviamente. E essa menina tem até um problema nas pernas,
só que ela é super autoconfiante, super inteligente, super pra frente e, né, se conecta ali com aquele avô. E ele tem uma questão com o amor do passado, que era antes dele ter essa esposa, mãe da filha, que faleceu. E aí ele, com medo, né, por causa da doença, ele esquecer esse amor do passado, ele resolve ir atrás dessa mulher. E aí eles vão, né, acabam a família toda indo nessa jornada. E muito legal, gente. Um filme muito, muito, muito legal. Bem emocionante, bem pessoal, assim, sabe? Bem familiar. Eu gostei muito, recomendo bastante. Muitas recomendações de filmes passadas, agora vamos aos livros. Tenho 3 livros aqui pra falar pra vocês. O primeiro deles, vocês já sabem, né? Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que eu falei pra vocês que eu vi o filme porque eu tinha terminado de ler o livro. Estou relendo os livros de Harry Potter, só que eu não tô relendo, né, um atrás do outro, vamos dizer assim. Eu leio um, aí depois leio algum outro livro, depois leio outro, depois leio outro livro, e enfim, eu já terminei os 3 primeiros, né, terminei agora o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Sempre maravilhoso, né, gente? O livro, eu não anotei aqui o ano do livro, eu nem sei mais, gente, assim, muitos anos, né? Mas continua maravilhoso, continua super divertido de ler, tá sendo ótimo, muito gostoso. Um livro diferente, eu não costumo ler livros assim com cunho histórico, mas esse chamou atenção, que foi o livro Dona Leopoldina, A História Não Contada, do autor Paulo Resutti, que é um jornalista, historiador, agora não tô lembrando. Eu achei esse livro naquelas, eu não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui em Vitória de vez em quando tem umas feiras de livros assim, tem vários livros a 10, 15, 20 reais. E aí eu vi esse livro lá e me lembrei de quando passava a novela Novo Mundo. Engraçado que depois agora, coincidentemente, tá passando de novo a novela, mas eu tinha comprado o livro antes. E eu tinha me interessado muito pela figura da nossa primeira imperatriz, porque a gente fala muito em Dom Pedro I, Dom Pedro II, e esquece dos personagens femininas da história, né? E pra quem tá assistindo o Novo Mundo ou já assistiu, cara, Dona Leopoldina foi demais. E tipo assim, ela realmente foi, gente. Esse livro me interessou por conta do que eu tinha visto na novela. Eu fiquei pensando assim, pô, será que era isso mesmo? E lendo o livro, gente, que mulher incrível, incrível. Dom Pedro não seria nada sem ela. E ele fez ela comer o pão que o diabo amassou. Com certeza ela foi crucial, assim, para a história do nosso país. Se ela tivesse vivido mais, infelizmente ela morreu muito jovem. Se ela tivesse vivido mais, a gente tivesse tido a possibilidade, né, de ter ela como co-governante, vamos dizer assim, por mais anos, talvez a nossa história fosse melhor do que é hoje, tá? A gente deve muito, muito, muito a essa mulher, e o livro é muito legal. Não é muito a minha praia, como eu falei, esses livros com cunho histórico, mas esse é excelente, excelente. Eu li assim, rapidão, porque a história da vida dela é muito interessante e o livro é muito bem escrito. E por fim, o outro livro que eu li, né, na verdade eu comecei o ano lendo esse livro, demorei um pouquinho porque o livro é todo em inglês, não tem edição em português, gente. É chamado How to Be Like Walt, que é como ser como o Walt, é sobre o Walt Disney, e o autor é Pat Williams. Ele tem uma série desses livros assim, de How to Be Like fulano de tal, e é uma biografia do Walt Disney. Só que ela é contada não só como uma biografia, uma história direta, mas também com lições de como a gente pode refletir e tomar aspectos da personalidade, ações do Walt Disney para a gente incorporar na nossa vida cotidiana. Porque, gente, o homem foi um gênio, né? É lógico. E assim, realmente a gente tem muito o que aprender com a vida que ele viveu. Um homem voltado para a família, voltado para a comunidade, para a sociedade, que não aspirava riquezas, que construía um legado, gente, que, né, não tem palavras para descrever, cujo maior sonho era simplesmente fazer as pessoas felizes. Então, assim, foi um homem extraordinário. Fico até um pouco emocionado porque o nosso livro é
excelente, gente, excelente, muito bom. E sugiro muito, infelizmente não tem em português, como eu falei, mas se você conseguir, né, ler um livro em inglês, foi o primeiro livro em inglês que eu já li na minha vida, mas acabou sendo mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que eu não tinha essa capacidade, mas acabou que eu consegui bem e foi incrível. O livro é maravilhoso, maravilhoso, eu recomendo demais. Eu comprei pela Amazon, porque realmente não tem aqui no Brasil, então eu comprei lá nos Estados Unidos para entregar aqui. Agora, gente, para finalizar, vamos falar de música. Aqui na parte de música, gente, eu vou falar só sobre álbuns completos, como eu já tinha citado antes. Eu não tenho ouvido muito álbuns novos, eu tenho revisitado, na verdade, muitos álbuns antigos que eu amo ouvir, como álbuns da Avril Lavigne, Christina Aguilera. Eu tenho ouvido também muito músicas, playlists mais aleatórios no Spotify, principalmente quando eu tô fazendo atividade física aqui em casa. Tenho ouvido muito Katy Perry também, tenho ouvido The Strokes, enfim, outras bandas como Forfun, sabe, coisas meio aleatórias assim. Então eu não tenho parado pra ouvir muito música assim, álbuns inteiros. Então eu só tenho 2 pra recomendar aqui pra vocês, pra falar na verdade. O primeiro deles é o Folklore, da Taylor Swift, que é o mais novo álbum sensação do momento aí. Talvez para quem não conheça, é o 8º álbum de estúdio da Taylor Swift, escrito, composto, gravado, tudo agora na quarentena. E é um álbum muito diferente, né, do que a gente está acostumado dos trabalhos anteriores dela. A sonoridade até tem a ver com os trabalhos antes dela vir pro pop, né, quando ela tinha uma música mais country. Mas eu acho que ele é bem diferente na questão do aspecto das músicas, porque não é um álbum autobiográfico como os outros, né? A Taylor Swift é bem conhecida por fazer as músicas dela, né? Compor as músicas dela como histórias pessoais, e esse não é pessoal, ele é todo, vamos dizer assim, de histórias inventadas, por isso até o nome Folklore. E ele tem uma sonoridade, vamos dizer assim, mais plana, né? Você vai ouvindo e por muitas vezes parece que as músicas são a mesma, não de uma maneira ruim, tá, gente? Mas é uma coisa bem plana que às vezes, se você ouvir diretão assim, parece às vezes que você nem trocou de música. Isso me parece uma tendência dela, que esse álbum foi bem menos com aspirações comerciais do que os anteriores, porque ela sempre tinha aquela coisa de escrever grandes hits, apesar do álbum ter feito bastante sucesso, né, tá aí com recorde de vendas e aclamações de crítica e tal, mas eu acho que não foi bem a intenção dela. E aí fica a pergunta aí, será que é uma coisa só para esse momento que a gente está vivendo aí diferente do mundo, ou será uma nova tendência na carreira de Taylor Swift? Não sabemos, porque, enfim, não sabemos mesmo. E por fim, o outro álbum que eu tenho para falar com vocês se chama A Love Supreme, do John Coltrane. É um álbum de 1965. Por que você está ouvindo música tão antiga, Luciana? Eu tenho um livro, gente, chamado 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. E agora eu tô meio falha aí, mas assim, eu gosto de ir ouvindo os álbuns para conhecer as músicas da época, entender, né, as influências, enfim. Aí eu vou ouvindo esses álbuns aí, já passei da década de 1950, agora eu tô em 1960. E esse álbum é um álbum de jazz e não tem muito o que dizer, porque na verdade não é muito a minha praia. Ele é um álbum totalmente instrumental. Eu gosto de jazz, principalmente quando ele é usado para influenciar a música pop. Eu não sou muito de ouvir jazz só por ouvir jazz, sabe? E ainda mais instrumental. Não é que eu desgoste, é um álbum bem bonito, mas assim, não é o meu estilo e por isso eu não tenho muito o que falar pra vocês. Mas como eu ouvi, resolvi incluir aqui nesse vídeo e falar que ele faz parte aí dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Bom, gente, então era isso. Eu acho que esse vídeo ficou mais longo do que eu tinha antecipado.
Eu prometo que da próxima vez eu não vou esperar ficar uma lista tão grande para fazer outro vídeo desse, porque acho que deve ter ficado longo. Vamos ver depois da edição. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil aí para vocês procurarem coisas novas para assistir, ouvir e ler. Se vocês quiserem saber mais sobre algum desses filmes, livros, músicas, séries que eu falei aqui nesse vídeo, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês quando eu puder. Sem mais delongas, mais uma vez muito obrigado por acompanhar o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima!